Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje o programa tem uma representatividade boa, porque nós estamos com um convidado que a missão dele é mudar os nossos últimos 2 anos de resultado. Quando eu digo nosso, estou me referindo ao Clube Náutico Capibaribe. Então, estou aqui, vamos logo objetivar, estou aqui com Edgar, executivo contratado pelo Náutico, com essa missão, ajudar Eduardo Granja, que é o vice-presidente de futebol, a mudar essa história do Náutico. Edgar, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que essa fase você trabalha muito, né, todo executivo, mas obrigado aí por ter atendido aí o nosso pleito. Boa noite, Alexandre. O prazer é todo meu. É uma honra estar com você aqui para a gente falar um pouquinho de Náutico. Né? Boa noite para todos que nos acompanham. Fechou. Vê bem, Edgar, fazer um breve relato, né? A gente acompanhou bem a montagem da chapa, porque a gente participou, e depois a estrutura do futebol. E nessa estrutura do futebol que foi planejada, quando houve a eleição e aí a chapa venceu tudo, e alguns membros, como eu, a gente não terminou dando continuidade a isso, eu preferi declinar diante de algumas mudanças no qual não concordei, que não é o caso de a gente trazer aqui à tona novamente. Foi feito um planejamento totalmente diferente do que se tinha falado lá e tinha pensado. Até aí, pessoas novas, ideias novas. Só que não deu certo. O ano passado, nossa, Edgar, foi um ano para a envergadura do Clube Náutico Capibaribe. Foi um desastre, né? E um desastre em vários sentidos. Quando eu falo futebol, não é só o resultado. Eu acho que o resultado, se você há de concordar, é resultado de um trabalho. Então, o Náutico terminou o ano sem convicção na sua metodologia de trabalho, sem o acesso, sem resultados expressivos de revelações de jogadores, né? E sem uma ideia de jogo. Tanto é que nós tivemos vários técnicos com ideias diferentes de jogo. E aí o Eduardo Granja assumiu a vice-presidência do clube com planejamento. Eu conheço o Granja, gosto da atuação dele, né? Ele nunca atuou no futebol, é a primeira vez. Aí temos que apoiar e aguardar. Teve aqui no programa com a gente, mostrou algumas coisas que eu até concordei com ele, né? E teve a troca mais incisiva do executivo de futebol, que é você. Aqui nós tivemos, não foram felizes no trabalho, o Léo Franco e o Betão. Não tenho nada contra as pessoas, mas em termos de trabalho o resultado foi pífio, né? Teve também mudança agora na gestão da base. Então, essas mudanças colaboram com o que eu estou dizendo, que é o resultado do Náutico. Um ano como planejamento, execução e resultado foi ruim. E você veio. Você participou de uma seleção que eu acho que ficou muito transparente. Eu conversei com o Granja algumas vezes. Indiquei também uma pessoa, né, no qual eu gosto, que é o Moisés, né? Acho que esse trabalho foi feito, né, através de avaliações e entrevistas. Você vem com uma carga de responsabilidade, porque você vem não só para dar o resultado, mas implementar uma ideia de jogo do clube. E aí eu queria ouvir de você um pouco, você se apresentar, tua história, o que é que você está vendo no Náutico, o que é que você acredita, para a gente poder entender mais o nosso futuro. Não, legal, Alexandre. Eu vou, se você concordar ali, começar ali me apresentando, falar um pouquinho. Claro, Vou tentar abreviar esses 20 anos aí de atuação como executivo de futebol. E aí depois a gente entra aí no Náutico, a minha primeira impressão, e a gente vai nessa linha. fica à vontade. Como já fui apresentado, Edgar Montemor, nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu entrei no futebol assim um pouco por acaso, Alexandre. Eu terminei a faculdade de Direito, sou advogado de formação, tirei minha carteira da OAB, mas nunca tive a intenção de advogar. A minha intenção era ser delegado da Polícia Federal, passei a estudar para isso. Confesso que
que estudar ali 8, 9 horas por dia é algo complicado, pesado, ainda mais pra mim. Então, às vezes me pegava ali dormindo em cima dos livros. Mas sempre gostei de futebol, sempre fui, mesmo na faculdade ali, presidente da Atlética, sempre bem relacionado em relação à gestão, obviamente, de uma Atlético, mas sempre com gestão de jogos, de pessoas. E em 2004, na minha cidade, lá em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Em 2004 a gente teve o Santo André como campeão da Copa do Brasil, São Caetano como campeão paulista. Santo André em cima do E Flamengo. exato. E o São Lá no Caetano, Maracanã. o São Caetano, se eu não me engano, ganhou do Paulista de Jundiaí. Sim. E o Paulista também foi campeão. Da Libertadores um pouco é E isso. lançando Wagner Mancini como treinador. Teve É um isso jogo aí, épico aqui, isso. 4x4 com o Náutico, um jogo lindo. O Lindo. Paulista, né? É, O Paulista contra o Náutico. contra o Náutico. Lindo jogo, Copa do É. Brasil. E em 2004 aconteceu isso com os vizinhos de São Bernardo do Campo. E São Bernardo sempre foi a cidade mais rica, maior, mais próspera. E não tinha um time que representava a cidade à altura. E à época, meu pai era político, era secretário de esportes, o prefeito chamou ele, pô, o que a gente precisa para ter um time que, que represente a cidade da forma como ela merece? E aí fui convocado a, pô, você quer assumir aqui, a gente pensar na fundação de uma equipe? E aí nasceu o São Bernardo Futebol Clube, né, algoz do Náutico ano passado na fase final, né, no último jogo aqui nos Aflitos, 2-2. E a gente fundou o São Bernardo, escolheu cores, camisa, nome, escudo, tudo o que existe do São Bernardo foi fundado e idealizado por mim e por meu pai. Montou do zero. Do zero, do zero. Todas as ideias em relação a tudo. Né? E o São Bernardo em 2004, dezembro de 2004, em 2005, na quarta divisão, chamada Bezinha em São Paulo, foi a nossa primeira competição. E lá atrás o São Bernardo já nasceu com analista de mercado, com analista de desempenho, com psicólogo, com fisiologista. O São Bernardo foi o primeiro clube do Brasil a trabalhar com Sports Code, com a Scout. Então, o São Bernardo nasceu já moderno de ideias, Claro. e já pensando numa gestão completa do departamento de futebol. E fiquei 15 anos, né, à frente do São Bernardo, praticamente inteiro como executivo de futebol. Teve 2 anos ali que eu fui o presidente do clube, mas nada muito diferente do que eu fazia realmente no dia a dia. E quando deixei o São Bernardo depois dos 15 anos, ele já tinha participado aí de, se eu não me engano, 7 Série A1 de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro. E aí eu resolvi ir para o mercado. Né? Fui trabalhar no Santo André, vizinho. Foi uma experiência boa, até para quebrar esse... Ficava aquela impressão de que pô, o Edgar ia ficar no São Bernardo pro resto da vida. Então, você ir já para um rival, para um vizinho, foi bom para mim. Foi aquela pré-Covid, que o Santo André... faltavam 2 rodadas para terminar o Campeonato Paulista e o Santo André era o melhor time da competição. Sim. Palmeiras estava em segundo. Acompanhei. Isso. E aí no retorno, por conta do lapso de tempo ali, a gente acabou perdendo 4, 5 jogadores. Eu lembro disso. E a gente foi eliminado nas quartas de finais pro Palmeiras. Saí do Santo André, tive minha primeira experiência no Nordeste, no Botafogo da Paraíba. Curta em relação a tempo, mas muito, muito intensa em relação ao que eu vivi. Um clube ali num momento conturbado, de eleições no meio da Série C. Nunca tinha vivido uma eleição no meio de uma competição importante para um clube, né? Mas aprendi bastante e aprendi também a gostar do Nordeste, do povo do Nordeste, do potencial que as equipes do Nordeste têm. E ficou claro, né, com Fortaleza, com o que o Nordeste, o Bahia agora, tá certo que o Bahia tem uma estrutura muito grande por trás, mas os times do Nordeste têm muito, muito, muito a crescer. E gostei dessa primeira experiência. Voltei para o Santo André, tive uma passagem boa na Ferroviária. Depois a minha maior experiência até então à frente do Vitória, num momento parecido com o que eu vivo agora no Náutico. Vitória numa Série C de Campeonato Brasileiro, brigando para subir. A diferença principal é que o Náutico eu estou iniciando um trabalho do zero. No Vitória eu peguei no meio do caminho, mas foi um trabalho de sucesso. Teve um acesso para a Série B. Depois participei da montagem ali do elenco que no final do ano subiu para a Série A. Obviamente tive a minha participação e depois o Ítalo, né, que foi do Náutico, cresceu aqui, teve a contribuição importantíssima dele, mas
sei que contribuí para essa volta do Vitória para a Série A. Voltei para São Paulo, passagem na Portuguesa, e agora tenho a honra de estar trabalhando mais uma vez no Nordeste, mais uma vez numa equipe do tamanho do Náutico, uma equipe de Série A de brasileiro, eu tenho certeza, que está momentaneamente na Série C, mas que precisa entender, né, o que é estar na Série C, o que a gente precisa, não adianta a gente... Eu sei que o Náutico é de Série A, uma equipe que vai estar sempre ali na Série A, ou brigando para subir numa Série B para a Série A, mas hoje a realidade é de Série C e a gente tem que enfrentar essa realidade com os pés no chão, né? Sabendo o que a gente vai enfrentar, sabendo que a gente tem um primeiro semestre dificílimo, né? O objetivo ano que vem é óbvio que o acesso, o principal objetivo, mas nós temos um primeiro semestre de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, que a gente precisa performar, a gente precisa fazer um bom primeiro semestre para entrar num segundo semestre forte. E o que eu encontrei no Náutico, Alexandre, foi uma estrutura muito boa para uma Série C, mas uma estrutura grande demais para uma Série C. Então o Náutico não pode se permitir ficar mais um ano na Série C, né? Do tamanho que ele é. Você sabe muito melhor do que eu que vai faltando. Vai faltando recurso, vai faltando dinheiro. A estrutura continua sendo de um time do tamanho do Náutico. Mas o que entra de dinheiro não é condizente com o tamanho do Náutico. Então a gente tem uma estrutura boa, a gente tem profissionais capacitados, gostei do que vi. Encontrei no Náutico coisa que eu não vi em nenhum outro clube em relação a processo de trabalho, Alexandre. Processos bem estabelecidos. Lógico que a gente vai dar a nossa cara, Claro. vai fazer um ajuste ou outro, mas foi muito pouco do que eu imaginei em relação ao departamento de futebol. Eu tô me atendo Sim, a sua praia. a minha praia ali. Óbvio que com a relação ali com o departamento jurídico, óbvio, com comunicação, aqueles departamentos mais próximos também, fazendo um ajuste ou outro, mas vi um potencial enorme também de crescimento em relação aos processos que existem no Náutico. Então, o que eu posso ver num futuro curto é que a gente tem totais condições, seja de estrutura física, seja de estrutura de pessoas, seja do apoio que a gente vai ter da torcida, que eu tenho certeza que a gente tem totais condições de entregar o que a torcida espera, que é o acesso. Que é um ano diferente do que foi feito, né? Seria muito leviano da minha parte eu ficar falando aqui do que foi feito. Primeiro, porque eu não estava aqui. Segundo, que não foi tudo errado, né? Óbvio. Estou falando que tem processos muito bem estabelecidos ali. A gente vai fazer um ajuste ou outro. A gente também tem uma base de atletas que ficou, que eu julgo que a gente sai na frente de muitas equipes em relação à Série C. Nós temos uma base boa. A gente começa com 2 centroavantes, por exemplo. Você sabe que para ir atrás de centroavante no mercado é um Deus nos acuda, é um parto. A gente começa com 2 centroavantes. A gente começa com um setor de meio campo ok, ali bom. A gente precisa reforçar, mas mais ali atrás. Mas eu vejo numa estrutura geral, nos aspectos gerais do futebol, o Náutico no caminho certo. Tá, então vamos lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta bem objetiva, até porque eu sou um cara bem objetivo e me parece que você também. Qual é a tua visão de jogo? Qual é a montagem do time? Tu quer entregar um time do Náutico jogando de que forma esse ano? Alexandre, o que eu vejo da torcida do Náutico e das pessoas que gostam e amam o Náutico é que quando você vai nos aflitos ou quando você assiste ali na televisão o Náutico anda fora de casa, as pessoas esperam um Náutico ofensivo. Óbvio que ofensivo não quer dizer que você só vai atacar, é óbvio. Mas é o que, pelo menos nas minhas conversas, no que foi passado para mim, e o que a gente conhece, né, sobre o Náutico é de um futebol ofensivo para frente. Não importa se a gente vai receber ali nos aflitos o Bahia na Copa do Nordeste ou se a gente vai jogar com altos. O Náutico, quando entrar, principalmente nos aflitos, é para ganhar. É para jogar para frente, é para ter um futebol bonito, objetivo, agressivo, né? Não de toque de bola sem objetividade, né? Mas um futebol vertical, procurando sempre o gol. Então, o que a gente espera do Náutico pro ano que vem é isso. É um Náutico com um futebol vertical, objetivo, agressivo, tentando sempre estar dominante diante do adversário, seja
dentro de casa ou fora de casa. Obviamente que a gente, em algumas partidas, vai precisar ter cuidado e ter uma parte defensiva também consistente, mas basicamente é isso. Eu sempre aqui falei que a gente tem que respeitar o DNA do Náutico, o DNA dos clubes. E o DNA dos clubes, cada um tem sua característica. O Náutico é um time que propõe jogo, é um time de velocidade, é um time técnico. E eu não consegui, Edgar, entender muito isso nessa direção. Na direção que passou, e aqui eu não estou criticando, eu estou procurando entender para ver o resultado que vai chegar. E na direção que agora assumiu, nas vezes que vieram, ficou um negócio meio ainda em dúvida da montagem, inclusive porque estavam aguardando a sua contratação ou a contratação do Executivo Futebol para preencher, né, essa lacuna e aí trabalhar realmente essa visão. O Náutico, ele, na Série C, como você concorda, ele é o gigante da história. Nós vamos ter alguns clubes aí que vão dar trabalho, né? Teoricamente, né? Os 2 clubes de Campinas que caíram, até pela cidade que é, não fica legal eles estarem na Série C, então vai haver investimento. Eu acredito até que o dinheiro que eles ganham no Campeonato Paulista, eles vão reservar uma parte para tentar o acesso de todo jeito. Né? Não vão gastar tudo no Paulista, apesar que tem algumas regras para você receber e tem que ter investimento, mas eu acho que eles vão se preparar para a Série C, porque está um clima de revolta lá muito grande. Aqui no Náutico, entrando, eu estou tentando entender ainda, decifrar o que você está me falando, porque é o seguinte, você falou os 2 centroavantes, eu não gosto, certo? Principalmente o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, no dia que a gente precisou dele, ele não jogou. Achei que o Náutico foi complacente com a história dele, porque, não sei se você sabe, ele não jogou as finais, principalmente a primeira com o Sport, que ele fez falta nos aflitos, por causa de indisciplina dentro de campo, que o árbitro mandou ele embora, expulsou. E, apesar de ter 2 centroavantes, o Mezenga é um estilo de jogo diferente. Quando a gente precisa os gols importantes, o Paulo Sérgio não estava envolvido, um jogo ou outro que ele conseguia resolver. Mas eu fico aqui cá pensando, porque, vê bem, essa metodologia de trabalho e essa filosofia que tem que ser implementada nesse grupo, concordo com você, tem que ser de vencedor. É inadmissível a gente perder a vaga como perdeu. Eu não quero ficar falando muito passado, porque eu quero falar para frente. Mas eu tenho que buscar algumas coisas. Num jogo fácil, com um time pior que o meu, que o Náutico não estava bem, mas jogava melhor que o Londrina, a gente não ganha de um time que fez graça quando, com todo respeito ao Londrina, mas o Londrina, inclusive quando foi pro quadrangular, foi um jogo, assim, dava pro Náutico ter passado. Então, o que eu fico olhando é o comportamento. E realmente espero que você, uma das suas missões é mudar esse comportamento do grupo. E aí o que é que acontece? Eu entendo que nesse tipo de situação vai muito da gestão. E o Náutico não tinha gestão. Esqueça, não tinha. Eu estou com mais esperança com a entrada do Granja, a sua, para ter uma gestão total desse grupo. Mas, por exemplo, eu já estou vendo uma certa incoerência. Eu queria que você me explicasse. Eu gostei de algumas renovações. Na maioria delas. Eu achei que deveriam ficar. Mas nas contratações, não. Eu não entendi a forma de pensar de vocês. Porque tem um motivo. Os caras que foram renovados, eu concordando ou não, mas tiveram algum tipo de approach de resultado, de situação, de desenvolvimento e de produtividade. Mas quem está chegando, não. Por exemplo, o goleiro. O goleiro, eu acho que é uma aposta. Claro, você e quem analisou confia, conhece o trabalho para trazer. O meia que veio agora, ele não era titular do Atlético,
eu não vi essa bola toda para... Por que é que o Náutico está faltando? O Náutico está querendo ter a convicção de que vai chegar chegando. Inclusive, se você pegar as 2 últimas participações nossas na Série C, o Náutico não se classifica pelo começo do ano. Que parece que o Náutico não tem objetivo. Você aqui já me disse o objetivo. Isso aqui já, para mim, foi ótimo. O Náutico é assim, nós temos que ganhar tudo. Para com esse discurso que ninguém ganha tudo. Ninguém. E quando ganha, uma vez na vida, outra na morte, é clube muito estruturado, já preparado para isso, forjado para isso e com muito investimento. Então não dá para eu fazer aqui uma situação de que o Náutico vai disputar as 4 competições para vencer as 4. O desejo é esse, mas você já me garantiu aqui o objetivo. Até inclusive com Granja, eu disse, Granja, se eu fosse diretor hoje, eu tinha 2 objetivos. Copa do Nordeste chegar à final e acesso. Copa do Brasil é para fazer o dinheiro, até porque o formato da Copa do Brasil é um formato muito ruim, porque os times que saem da Libertadores têm o direito de voltar. Isso para mim é ridículo, né? E a gente passar o maior possível de fases para poder arrecadar, fazer caixa para poder gastar. Mas mesmo assim, vou te dar uma notícia muito boa. O Náutico, quando se aperta, vem o dinheiro. E o Náutico não classificou porque foi incompetente, porque teve o maior orçamento da Série C. Disparado. Disparado. Então, assim, a minha pergunta, te apresentaram orçamento? O orçamento está competitivo com você não precisa me dizer o valor, porque às vezes você não pode, mas o orçamento está na sua visão, que já tem experiência de Série C no Clube do Nordeste, que é o Vitória, que já tem experiência de Série C no Botafogo da Paraíba, que é também nordestino. Na sua visão, o orçamento que estão destinando ao Náutico poderia ser melhor para a Série C, para esse objetivo que você está pensando, ou nós vamos ter que ter reforço? Em relação a essa orçamento. Objetivamente, essa pergunta, a gente tem o orçamento do primeiro semestre, né, e provavelmente um incremento para a Série C. É um orçamento que nos permite brigar pelo acesso e conquistar o acesso, sim. Certo. Então, você está me respondendo que o dinheiro que estão planejando ter, separando para isso, diante das receitas que o clube vai ter direito, dá para a gente brigar para subir. Nos permite conquistar nossos objetivos, até porque a partir do momento que eu, como executivo de futebol, eu assumo uma função num clube do tamanho do Náutico, com a torcida do Náutico, né, com a repercussão que o Náutico tem, com a cobrança que eu vou ter. Eu e o treinador e todo mundo está envolvido, claro, mas principalmente o treinador e o executivo. Eu preciso saber, e perguntei antes, fui perguntado por várias... Quiseram saber várias características do Edgar e eu também quis saber qual o objetivo e qual a expectativa de orçamento. Porque se me dessem um objetivo e uma expectativa de orçamento não condizente com isso, eu não estaria aqui. Pode ter certeza, entendeu? Então, sim, eu já sabia que a expectativa de orçamento condiz com o objetivo traçado. Pelo seu conhecimento, você ia trazer com esse dinheiro, você monta um time. Perfeito. Aí volta a minha primeira pergunta, que não foi essa. A primeira pergunta é o seguinte: vocês usaram da coerência de renovação pelo resultado e produtividade de cada jogador. E eu falei como torcedor aqui que gostei da maioria das renovações. Uma outra que eu acho que a gente poderia ir buscar. Mas, entre eu achar e ser, é uma distância muito grande. Mas eu não estou conseguindo entender, Edgar. Diante dessa produtividade e diante desses resultados que vocês renovaram, tanto jogador novos vindo, a ideia não está batendo. Esses caras não tiveram essa produtividade, esses caras não tiveram esses resultados. Até em relação ao orçamento, Alexandre, até pelo conhecimento que a gente tem em relação à Série C e às outras equipes que jogam a Série C, o orçamento do Náutico para o ano passado, eu não estava aqui, né? Não é minha função nem defender, nem atacar, mas assim, tínhamos equipes com orçamento maiores que a do Náutico. Mas isso não quer dizer que o Náutico não tinha condições com o orçamento que tinha de brigar. Difícil eu falar de contratação pontual de nomes, até vou te pedir desculpa, porque a gente ainda não anunciou nenhuma contratação, porque elas ainda não são oficiais. Tá. Né? O que eu posso te dizer, Alexandre, é que das 9 ou 10 contratações que vão ser feitas, a gente tem tomado um cuidado muito grande em relação ao perfil do atleta, a característica, né? Sim. Quando você me perguntou ali, pô, o que eu espero do Náutico, é o que o torcedor espera, um Náutico
proativo em campo, objetivo, vertical, ofensivo, mas é óbvio que a gente, pelo menos quando eu monto e participo de uma montagem de elenco, Certo. é legal, por exemplo, nos 4 laterais, os 2 laterais direitos, os 2 esquerdos, a gente ter laterais com um perfil diferente. Até para, em alguma condição, durante o jogo ou durante uma partida em específico, a gente poder ter alternativas de mudar, né, perfil de jogador, seja na lateral direita, seja no meio campo, seja no ataque. Então a gente procura também montar um elenco com heterogêneo em relação a peças, a diferentes peças, né? Beiradas bons num contra um, de outro lado, uma característica de um beirada que construa um pouco mais por dentro. A gente ter esse repertório para pro nosso treinador Marquinhos Santos poder realmente mudar o time de acordo com o que ele necessita. Continuando em relação às contratações e aos critérios. É difícil quando você está numa Série C, brigando com equipes de Série B numa montagem, com equipes do Campeonato Paulista, que eu acho que nesse momento é o nosso pior adversário em relação à contratação, é aquela equipe do Campeonato Paulista. Eu já estava, maior parte da minha vida eu estava daquele lado ali, Sim. né? Pegando jogador aqui dos times do Nordeste que tentam montar para o primeiro semestre, por conta o que o Campeonato Paulista oferece em relação a dinheiro, né, Alexandre? Mas essa dificuldade você já sabia que ia ter, né? Sim, sim. Não, mas ela é uma dificuldade, mas quando eu estava lá, eu também tinha essa dificuldade. Sim. De não ter o ano de contrato para oferecer. Né? O time do interior do Campeonato Paulista, ele oferece 3 meses. Né? Muita gente fala, não, eu prefiro vir no Náutico. Prefiro ter um ano de... Exato, numa cidade, numa capital, numa cidade boa, num clube de Principalmente torcida. aquele cara ali, aquele jogador que tem a família. Isso. Pô, eu vou ali jogar um Campeonato Paulista, ficar 3 meses, não sei o que vai acontecer, aí minha família... Não, vou pra cá. Cada um usa a arma que tem. Eu tô usando essa. Claro. Que você acabou de falar. Pô, lugar ótimo para morar, camisa, uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil Um ano de emprego se o cara trabalhar aqui, porque ele sabe que o objetivo final é final do ano. Exato. Então, assim, o pernambucano, se ele jogar bem, independente se a gente for campeão ou não, ele produzindo, ele vai ficar, porque Perfeito. O objetivo é Copa do Nordeste e acesso. É isso aí, perfeito. É isso que a gente faz. Mas, diante de tudo isso, na realidade que o Náutico se encontra hoje, dificilmente a gente vai trazer aquele jogador que não tem nenhum risco relacionado a ele. Quais são os riscos? Seja um cara que a gente trouxe ali e tá... Pô, mas esse cara aqui tá... A última partida dele tem 5 meses. Esse é um risco. Né? Ou aquele cara que, pô, esse cara aqui, ele... Nos times que ele passou, ele não foi protagonista. Ou ele não teve tantas chances. Outro tipo de risco. Né? Ou aquele cara ali que... Pô, tem uma idade um pouquinho maior. Vários tipos de risco. A gente sempre vai encontrar, eu tenho certeza que nas contratações que o Náutico vai ter, algum ponto, algum calcanhar de Aquiles vai ter. Porque nós estamos contratando para a Série C. É o que eu falei ali atrás. O Náutico é de Série A? Mas nós estamos contratando para a Série C. Então, nós vamos ter algum tipo de risco nas contratações. Esse risco está sendo minimizado no processo de trabalho, que não sou eu que faço sozinho. Eu, Marquinhos Santos, o Acosta, o analista de mercado, os auxiliares da casa. A gente minimiza todos esses riscos, entendeu? Aí a gente vai entrar noutra briga aqui, que eu tenho uma briga em Pernambuco grande, principalmente no Náutico. Tem uma forma de tu minimizar o risco. Claro. Usar a base. Nós vamos usar. É porque assim, eu não estou confiante, Edgar, vou ser muito franco com você. As entrevistas que eu tive aqui, os programas que a gente teve aqui, a base do Náutico, a conversa tá legal, mas ainda não tá entrosada. Eu não vejo uma verticalização ligada direto. Para mim, por exemplo, todos os diretores da base tinham que ser diretor de profissional. E toda a estrutura do futebol tinha que estar abaixo de você. Toda. Só um minuto. Toda. Com determinação. Aí, resultado. A obrigação dos treinadores de usar. Eu não gosto de treinador mandando em clube. Eu acho que treinador é treinador, clube é clube. Certo? O treinador tem que fazer o trabalho dele. Todos os treinadores começaram a se meter na política do clube, como Zé Ricardo, que aquilo é engodo, né? Como o outro lá, fugiu o nome dele agora. Os caras que se perdem. Porque ele esquece de fazer o trabalho dele, quer começar a se meter em gestão de clube, porque ele não entende nada. Como eu não entendo nada como treinador, ele não entende nada como gestão do clube. Então, assim, cada um faz o seu. Então,
Eu vejo, o Náutico tem um potencial de base. Eu não sei se você sabe o histórico, a gente sempre revelou, sempre teve bons jogadores. Eu acredito que o que eu estou vendo aí, nós temos bons jogadores da base para jogar. Por exemplo, o Cauã, me fugiu agora o nome dele, Atacante também? O de Beirada. Caion, Talicinho, Cauã Talicinho. Maranhão. Todos eles eram melhores que o que a gente tinha, na minha opinião. O que faltou foi um trabalho mais específico. Então, eu acredito que na Série C, cara da base, bem trabalhado, ele vai ajudar muito e talvez encontremos soluções, né, de resolução. O cara vai resolver dentro de campo. Eu vejo esse potencial no Náutico, aí eu não sei como é que está essa relação profissional, base. Nas informações que eu tenho, me desculpe discordar de você, o Náutico era maior disparado na Série C. Não tinha ninguém maior que o Náutico, nem o Remo. O Remo ainda veio incrementar como o Náutico também incrementou. E não tinha. O Volta Redonda subiu com 500 mil de folha e foi campeão. Concordo. Mas o Remo passava de 1 milhão. E o São Bernardo também. O nosso foi para 1.200. O nosso, no final, já estava... Mas, tudo bem, isso é meio... né? Então, porque mesmo o Náutico com a folha baixa, eu concordo com você. O Náutico é o Náutico. Mas não era baixa, não. Era condizente com a busca pelo acesso. Eu não discordo de você, não, Alexandre. Só estou dizendo que tinha outras maiores, mas não o Náutico tinha que ter buscado acesso. Até porque, de novo, nosso calcanhar de Aquiles, e eu não sei se já te passaram isso, é o começo. O começo a gente não larga bem, aí depois sai tentando recuperar, aí você sabe melhor que eu, aí começa a ter jogo que você falha, que você joga mal. É o que está acontecendo com o Botafogo hoje. Acontece. Empatou, não sei o quê, mas vai ganhar do Vitória hoje. É complicado, Vitória não perde. É complicado. Aí o cara empatou em casa, começa a confusão, disse, não, calma. Eu acho que o Botafogo ainda leva um ligeiro favoritismo sobre o Palmeiras. Porque como eu acredito em futebol ofensivo, só fazendo um adendo, eu acredito mais no ataque e nos 2,5 do Botafogo do que do Palmeiras. E gosto do treinador do Botafogo. Porém, eu acho que o Abel, ele já entendeu a competição. Então, o divisor de águas vai ser agora, acho que terça, né? Amanhã. Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo? É em Palmeiras, né? Em São Paulo. São Paulo. Né? Então, assim, eu acho que realmente, não sei se vai ter um vencedor, mas se o Botafogo não ganhar, aí eu acho que o Palmeiras... Aí o Abel não perde. Aí o Abel não deixa escapar. O Palmeiras é isso, ele é muito letal. E o Náutico era assim. E deixou de ser. E aí eu peço que ele volte a ser letal. O cara vacilou com o Náutico matava os caras. Sim. Né? Fale. Não, em relação, você tocou num ponto importante em relação à base. O Náutico não precisa só buscar o acesso para a Série B. O objetivo não pode ser só esse. Se a gente conquistar só o acesso, vai ficar todo mundo feliz. Mas a gente tem que pensar em revelar jogador, vender jogador, botar dinheiro no clube. E para isso a gente tem que usar a base. Né? O planejamento do Náutico é utilizar a base. E não é no segundo semestre, é a partir de já. Né? A partir do momento que a gente fala que vai trazer 2 jogadores de beirada, isso significa que a gente vai usar os outros 3 ou 4 da base. Da base. Até porque para você fazer os beiradas hoje, eles são muito sacrificados. Qual jogador de beirada termina um jogo de 90 minutos? Difícil. Então você tem que ter 5 ou 6. Se a gente vai trazer 2, para ter 5 ou 6, o resto é da base. Então nós vamos utilizar sim jogadores da base e a gente tem um time muito bom no Sub-20. E a gente tem acompanhado bastante. Uma outra coisa importante, Alexandre... Eu gosto do trabalho do Thiago, tá? O Thiago, hoje a gente treina, a gente começou a treinar quarta-feira, parte física, hoje foi o primeiro trabalho com bola. Mas assim, na medida do possível, e é quase sempre possível, o Sub-20 tem treinado no contraturno do profissional pro Thiago estar junto com o profissional. Ele é um auxiliar técnico hoje da casa. Tá? E ele faz isso. Hoje e amanhã, por exemplo, que são véspera e antivéspera da final da Copa Pernambuco, ele até falou, pô, Edgar, eu vou fazer de manhã para ganhar descanso à tarde. Tranquilo, o foco é quarta-feira. Mas a partir da semana que vem, novamente, porque o Thiago está inserido em todas as conversas relacionadas à organização do treinamento do profissional. Ele é ativo, ele tem a função dele dentro do clube, na base como treinador e no profissional como um auxiliar ativo da casa. Em relação à integração do departamento de profissional e base, concordo com você plenamente, ela tem que acontecer 100%. Então, até para não te falar só que eu concordo,
Hoje a gente teve uma reunião, né, eu, Granja, Nelson e Luiz, com os fisioterapeutas, não do profissional da base, com os fisioterapeutas do Náutico, né? Ontem a gente teve uma conversa com os médicos do Náutico, né? Semana passada a gente teve todos nós uma conversa com o Bruno Simões, que é o coordenador científico do Náutico. Não tem profissional e base, tem o Náutico, né? E principalmente esses processos que eu comentei, que são mesmo. Você pode até ter uma fisioterapia voltada aqui a tratamento profissional e uma outra na base, que eu acho que até funciona melhor, mas os processos têm que ser os mesmos, as informações têm que chegar na mesma pessoa, e eu, o Nelson, o Luiz, o Granja, a gente tem que saber de tudo que acontece no Náutico. Então hoje, pô, nós já estamos fazendo da forma ideal? Não, mas já está sendo feito de uma maneira... Uma forma diferente. Diferente e integrada, né? Certo. Isso é bom. Isso. Se você for ali fazer uma visita, provavelmente em algum momento você vai encontrar ali na sala da diretoria do Náutico, não é na minha sala. Você vai encontrar ali o Nelson, eu, o Granja, ou o Granja e o Luiz, o Fábio Lins, a gente conversando sobre o futebol como um todo, né? Discussão relacionada ao Sub-15. Hoje a gente conversou sobre a comissão técnica do Sub-17, entendeu? Então essa conversa ela é integral. Certo. É integralizada por todos ali. Não, isso é bom. Assim, eu penso ainda um pouco diferente na verticalização, mas eu acho que vocês estão no meio termo aí. Então, o Granja é o responsável. É o vice-presidente isso, do clube. Eu tô abaixo dele. E aí vem ali o Nelson, tal, com as suas especificidades em relação ao departamento, mas respondendo ao vice-presidente. Todos na Eduardo Granja. Isso. Todos na mesma construção. Você ainda não me respondeu sobre as contratações. Deixa eu ver se eu entendi. Você me disse que aqui a gente fez as renovações com critério e, de acordo com o orçamento e planejamento, as contratações estão dentro de uma certa produtividade, porém respeitando o critério financeiro do clube, para não haver nenhuma ruptura e futuramente nenhum atraso. Não só financeiro, também critérios técnicos, critérios de montagem que eu expliquei ali, a gente tentar trazer laterais com perfis diferentes, eu acho importante, entendeu? Você tem um lateral mais ofensivo, um outro mais defensivo. Até porque tem jogo, às vezes é ala, às vezes joga lateral, às vezes... Você fazer uma montagem ali que faça sentido. Mas em termos de produtividade, a diferença entre o grupo que você renovou e o grupo que você está trazendo, ou, como não está oficial, o grupo que está se especulando, a diferença de produtividade está gritante. Mas você não pode comparar o grupo que foi renovado no momento que ele foi renovado com os que chegaram agora. Né? Por que não? Porque esses aqui eles mostraram... A comparação acho que ela é mais justa a gente pegar os que foram renovados no momento lá atrás quando eles foram contratados. Porque é o mesmo momento que eu estou fazendo agora. Vou dar um exemplo. Eu estou trazendo jogadores agora que você está me dizendo aqui que a produtividade... Não está nesse nível. Não está nesse nível que eles terminaram a competição. Sim. Né? Mas esses jogaram a competição e terminaram também ela. Em outro lugar. Isso. Sim. Mas e esses aqui quando eles vieram? Sim. Mas qual era a realidade daquela contratação naquele momento? Mas essa é a diferença, Edgar. Entendeu? Por eu pensar assim, eu não. Por aquela turminha lá que estava lá pensar assim, é que o Náutico não classificou. Então, veja. O que você está dizendo tem coerência. Perfeito. Mas se eu não começar a subir a régua, eu posso correr o risco de acontecer o que aconteceu nos últimos 2 anos. Porque essa turma, você disse uma coisa certa, essa turma que terminou o campeonato, alguns vieram com essa produtividade, outros não, melhoraram no clube. Mas se eu não mudar essa visão de que eu estou trazendo, já vindo para resolver e não para somar, que eu detesto essa palavra somar. Para mim, o cara diz que vai somar, ele não vai resolver. Ele veio ajudar. Não, ele tem que resolver. Não, quando ele diz assim, eu vim ajudar, eu digo, rapaz, eu vou ter um problema com esse rapaz. Porque assim, olha, o Náutico não pode ficar na 3ª divisão. O assunto tem que ser muito reto com o cara. Olha, a gente vai aqui fazer um time para subir. Tu vai ter que subir. Não é assim, vamos trabalhar para isso. Aquele discurso de falsa humildade. Isso eu não sou. Então, eu não vou trabalhar para subir, eu vou subir. Você fala demais e é arrogante, tudo bem. Eu digo sempre, eu prefiro um pitbull para segurar do que um pangaré para chutar. Jogador para mim que não resolve, não é jogador. Camisa 10 para mim é da época que tu faz gol. Negócio de camisa 10 que nem Tito fala. Jogar sem a bola, eu digo que tu faz gol sem a bola, não dá, meu. Jogar sem a bola, isso não existe. Então, eu acho
É assim, o único receio, eu acho que tem algumas apostas, até porque você vem de um centro diferente, que você conhece jogador que eu não sou a par. Então, vale a aposta. Seja na base, seja jogador desconhecido. Mas o meu medo é essa turma que a gente está apostando está numa produtividade no final do campeonato igual o elenco aqui que terminou, possa ser que atrapalhe os nossos planos. Eu digo nosso porque nós somos náutico. Não, a gente tá falando a mesma coisa ali, porque eles não podem atingir a produtividade desses aqui no final, eles têm que atingir antes, senão a gente vai colher o mesmo resultado dos últimos 2 anos. Perfeito. Mas a gente, quando eu falo ali de algum calcanhar de Aquiles, alguns riscos, eles estão relacionados a coisas pontuais e pequenas. Eu tô dizendo mais em relação àquela. Quando você solta a contratação e tem um lugar ali pra pegar, pra bater, Sei. vai ter. Vai ter. Mas eu não vejo esses atletas aqui. Eu tenho certeza que quando eles foram anunciados, não tem nenhuma aposta. As Sei. apostas a gente vai fazer na base. Né? Que é o certo. Isso. Não tem nenhuma aposta. Pode ter uma. É o que eu falei. Pode ter um questionamento em relação a, pô, mas esse jogador aqui, ele não foi titular no time dele. Ok. É válido. Tá lá, são números. Eu não vou brigar com números, realmente. Tá aqui, ele não foi titular. Perfeito. Eu torcedor, gostaria de ter trazido um titular. Ótimo. Isso é válido, muito válido. Mas ele não é um jogador desconhecido. Ele não é uma aposta. Sei. Ele já passou tem em algum grandes momento. clubes. Em algum momento ele foi bem. Em algum momento ele teve. E a gente teve esse critério. Então, dos jogadores que a gente vai trazer, eu não vou dizer todos, mas a maioria vai ter histórico de acesso. Quando você pegar ali, vai ter histórico de acesso. De 9 ou 10 jogadores ali, você vai ter 6, 7 que já subiram de uma Série C para uma Série B, de uma Série B para uma Série A. E eu acho isso importante. Eu acho que, acho que vai ao encontro do que você falou e eu concordo ali de você falar, não, nós não vamos tentar subir, nós vamos subir. De um jeito ou de outro. O Náutico tem que começar a pensar assim, Edgar, e passa muito por você que é um cara novo no ninho. Não é novo no futebol, mas no ninho. Se você não tiver uma postura firme, dura e convicta que tem que subir, o elenco não vai. Não. Eu, particularmente, assim, eu questiono algumas coisas do treinador, mas você até me explicou algumas situações que vamos pagar para ver. Mas, assim, eu acho que passa muito por você e por Granja. O resto não tem ainda a musculatura para bater na mesa e dizer, meu irmão, aqui não tem escolha. Aqui não tem opinião contrária a não ser o acesso. Se a gente não entrar realmente com essa mentalidade, que eu acho que o Abel faz muito bem no Palmeiras. Ele faz o time dele acreditar que pode ganhar de qualquer um. Mesmo sabendo que não pode. Mas ele faz os caras acreditarem. Então, e é por isso que quando o Botafogo tá dando bobeira, os caras passaram o Botafogo. Sim. E tem um jogo em casa. Tem um jogo perigoso. O Botafogo adora. O Botafogo é letal. Tem 4 jogadores letais. Se você der o vacilo, o Palmeiras, eu não acredito que o Palmeiras vai se jogar para ganhar o jogo a qualquer custo, que ele vai perder. Se ele jogar assim, ele perde. Eu acho que ele vai jogar planejado, entendeu? Com o regulamento debaixo do braço. Não me surpreende se esse jogo for empate. Não me surpreende. Botafogo também não é jogada dele. Diferente. Se tu não entrar convicto, Edgar, e a tua responsabilidade é muito grande, porque tu veio para resolver. É isso que eu disse à Granja. Eu tenho que trazer um cara que venha para resolver. Eu não aguento mais esse discurso bobo, me desculpa o termo, de ajuda, de contribuição. O Náutico não aguenta mais isso, não. O torcedor não aguenta. Você conhece o Nordeste, mas vou dizer, você trabalhou no Botafogo e trabalhou no Vitória. Pernambuco é diferente da Bahia. Sim. Aqui o torcedor é regional. O torcedor aqui não tem muito esse negócio de torcer pro time do Sul. Na Bahia, a torcida do Flamengo é maior que a do Vitória. Tem uns números aí. Então, assim, na minha cabeça isso não funciona muito. O cara torce por onde ele nasceu, eu vou torcer. O cara torcer pelo Real Madrid. Você não tem time mais. Você ainda tinha quando era menor. Quando era menor, sim. Agora não. Você tá no futebol. Agora eu sou náutico. Você é náutico e é profissional. E é para isso que a gente traz. Quem é náutico, eterno é Granja, é Nelson, que eles estão lá. Mas você é o coisa. Então, assim, Edgar, eu faço força e torço que você traga essa mentalidade. Porque o problema do náutico é a forma de pensar. Eu bato muito nisso. Eu não sei se você tem encontrado essa dificuldade. Não, pelo contrário, o Granja tem esse perfil
apesar de ser náutico de coração, Sim. não tô contando nenhuma novidade, mas ele tem esse... Ele sabe separar ali no dia a dia, mas apesar de saber separar, ele traz isso pra dentro do clube, dessa paixão, né, dessa vontade, vontade não, esse desejo enorme da gente atingir o nosso objetivo. Eu sei da minha responsabilidade, desde o primeiro momento que eu vim pra cá, foi pra isso, foi pensando no acesso. O Marquinhos é um cara que, independentemente do que ele viveu na carreira dele, é um cara que tem muita bagagem e tem também esse DNA vencedor de querer subir, de querer o acesso. Então, os jogadores que ficaram, todos eles tiveram propostas para sair, eles ficaram no Náutico para construir algo que ficou para trás, tipo um resgate. Com certeza, a gente escutou já essa palavra deles, né? Essa que você acabou de falar, um resgate, né? Ficou faltando ali um pouquinho na cabeça deles aquele jogo do Londrina, que eu concordo com você. Pô, se tivesse passado, talvez tivesse sido diferente. Eu acho que subia. Eu também acho. Porque mesmo em último lugar, quadrangular é outro campeonato. Principalmente um time como o Náutico. A gente torcida sempre... ia lotar aí. Perfeito. Então, eu sei da minha responsabilidade. Quando você falou ali atrás do processo seletivo do Náutico em relação ao executivo, também concordo. Pô, são poucos clubes que fazem isso e foi bacana. Foi bem feito. Escutaram 1, 2, 3, 4, não sei quantos, mas buscaram informações, mas a gente também não precisa ser hipócrita, ninguém falou isso pra mim, mas eu sei que o acesso com a vitória da Série C para a Série B pode ter sido um diferencial, né? Sim. Eu tenho certeza disso. O seu concorrente no qual eu indiquei, então, ele tem também um acesso lá do Brasil de Pelotas em cima do Fortaleza, então eu concordo quando você diz a história de que gente vencedora é importante para agregar no grupo. Com certeza. E, inclusive, para agregar nos mais jovens, que tem muito jovem que é mais vencedor. É isso que deixa eu só te contar. Chegou um jogador próximo. Não, porque esse menino novo chegou agora. Eu digo, tu ganhasse o que na tua vida? Porque ele já foi bicampeão pernambucano pelo Sub-20. Campeão da Copa do Nordeste com o Levi. Tu ganhou o quê? Só porque tu é mais velho que ele, meu irmão? Vai jogar bola, ou então daqui a pouco eu arrumo tua mala aí. Essa coisa... que o cara trazer gente vencedora que é acostumada a ganhar é muito importante e motiva os jovens. Então, quando você me disse, eu ainda estou discordando, tu tá me enrolando aí, eu vou ter que apostar aí para ver esses caras que estão trazendo, porque eu não gosto do teu meia, que estão cogitando, porque o goleiro muito menos, mas é um direito meu como torcedor, claro. É um direito meu de dizer o seguinte, claro, quando ele botar a camisa do Náutico, todo mundo vai torcer por ele. Isso a gente... O Náutico tem uma coisa muito importante que assim, quando o Náutico unido é muito forte. Aí precisa ser, pô. Tu vai ser o elo. Porque já existem grupos, e aí eu vou te falar o que talvez tu não saiba, grupos que estão ajudando pesado. Não só financeiramente, mas ajudando em indicação, e a gente sabe que a gente ajuda. O que a gente fala não quer dizer que tenha que ser escrito. Quem escreve, quem determina é a gestão. É por isso que foi eleita. Ok. Mas eu acho importante até você conversar com o Granja. Granja já faz esse elo, mas é muito importante. Eu, Alexandre, se fosse o papel de Granja, eu levava você uma vez para o conselho para dar uma apresentação de futebol e o que é que está sendo feito no Náutico. Porque tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente já ajudando, ex-diretores que também têm um passado de vencedores, né, de resultados, e que colaboram com o clube, ou com opinião, ou com ajuda financeira, ou apoio. Então, são abnegados que estão em prol do grupo. E nós temos, não sei se você sabe no conselho, uma comissão de futebol e uma comissão de futebol de base. Essa eu gostaria, a título de sugestão, Nelson já participa, inclusive, do grupo de Zap que eu participo. Kiko Roma também, que trabalha já na base náutica há um tempo. Filho de um grande amigo meu. E talvez vou colocar você no Zap desse grupo, porque tem muita sugestão. Claro, cada um tem um sonho, um anseio. Você é o profissional, vai saber filtrar, com frieza, ver o que é melhor no momento, dentro do que você acha. Mas a sua participação acho fundamental para agregar com informação e trazendo tranquilidade. Tranquilidade com o trabalho que você vai desenvolver. O Marquinhos Santos, ele começou muito bem a carreira dele, teve altos e baixos como qualquer treinador,
né? É um cara que eu concordo com você, é experiente, tem rodagem, já conhece o futebol brasileiro, porque ele trabalhou, começou lá no Sul, Sim, onde eu morei. foi pra tudo quanto é lugar, né? Depois ele foi para tudo que é lugar, já teve no Nordeste algumas vezes e Sim. conhece a competição, que é importante. Os jogadores que você renovou e que está trazendo, conhecem. Mas para sacudir a torcida e o elenco, eu acho que vale a pena um esforço da gente trazer uns 2 aí que dá uma mexida na cidade, entendeu? E a camisa do Náutico, ela além de merecer, ela seduz. Porque a gente, se a gente trabalhar direitinho, a gente sobe fácil. Tá na hora de vocês enlouquecerem lá e Não, vamos. botar fogo nesse pessoal. A A gente gente tem que vai. subir. Em relação a. Eu entendi assim, a gente pensa em nomes, as tentativas foram várias, mas Sim, não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente tem aquele atleta que até externa, né, o amor pela equipe que ele passou, o desejo de voltar, mas quando você senta ali. é. Vamos conversar então agora. Você quer voltar? Então, quero, mas Esse mais aí a gente já sabe. É o dinheiro, é esse as mais coisas. breca ali, esse mais breca aqui, esse mais É, não dá breca para fazer colar. loucura, até porque você vai ser cobrado Às por vezes não é isso. nem relação só a dinheiro, é relação, na maioria das vezes é dinheiro. É, óbvio. Mas às vezes tem outras coisas envolvidas. Eu acho que o importante para pra esse próximo ano é a gente realmente ter jogadores com vontade de vencer com a camisa do Náutico, de subir o time pra série B. É isso. A É, gente não pode ter gente aqui de passagem. É, Ou gente aqui que veio porque a gente arrumou um dinheiro a mais pra ele. não, eu não Entendeu? gosto disso. Né? Faz meu orçamento e eu me viro. A gente precisa de gente que queira vestir a camisa do Náutico e esse é um dos critérios. Não é o mais importante, nem o segundo, nem o terceiro. Tem coisas muito mais importantes que isso, né? Tem que ser bom jogador. Mas é algo que a gente faz questão de escutar. Ou de perceber na negociação. Ou de saber, a gente é do mercado, de que ele Já comentou. recusou uma proposta maior para vestir a camisa do E Náutico. para acreditar no projeto. Isso. Muitas vezes até de equipe que vai jogar com o Contra. Náutico. Mas ele fala, eu prefiro o Náutico. Por quê? Sim. Porque é o Náutico. É, E eu quero exatamente. subir com o Náutico. É isso que a gente tem que vender. Porque, assim, uma coisa nessa lista de possíveis contratações, eu também me preocupei um pouco. Apesar que eu acho que a Série C é muito fácil, porque ela é um jogo por semana. Mas nós temos aí a Copa do Nordeste. Então, nós temos mais jogos do que os outros times lá do Sul. E eu me preocupei um pouco com a idade. Porque em contusão, essas coisas, eu não sei se o cara vai aguentar, não sei se o cara recupera, apesar de ser um jogo por semana. Uhum. Tanto é que foi provado isso. O Náutico começou mal, depois enxertou alguns jogadores, começou a treinar, trocou o treinador. E o time Sim, recuperou. sim. Dá para recuperar, porque é um jogo por semana, você joga 4 vezes no mês, você tem tempo de trabalho, médico, tudo. Então, é uma competição. Eu acho a Série B mais difícil. A e C mais tranquila do que B e D. A D, pior é a porque D. a D, meu amigo, A pior é a D por vários fatores. vários fatores. A C eu acho que ela. Eu não vou dizer que ela é mais fácil em relação à competitividade, porque ela está cada vez mais competitiva, porque as equipes estão se preparando melhor, sejam as É. emergentes, seja aquelas que se deram mal na Série B, Guarani e Ponte estão voltando, que são camisas pesadas. Mas eu concordo com você que quando você tem uma semana, você trabalha. Trabalha. Se você tem uma estrutura igual do Náutico, você utiliza a estrutura melhor do que uma outra equipe que não tem a estrutura do Náutico, seja de estrutura física, seja de pessoas. Né? Você tem uma recuperação melhor. Então, nesse ponto, eu não vou usar a palavra mais competição mais fácil, mas é a melhor para jogar. É. Para o treinador, para o departamento médico, para todo mundo. Isso. Ela é a melhor, com certeza. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí que montou o São Bernardo, ele já nasceu olhando para o futuro, né? Com analista, com tudo. Você me falou da estrutura do Náutico, me falou, teve uma reunião com o chefe do departamento de análise, que é o Acosta. Acosta. Mas você não falou uma coisa que eu sinto falta, e eu acredito. O antigo olheiro, hoje é observador técnico. E a gente tem encontrado dificuldade no Náutico de implementar isso. Não sei se é porque o pessoal não acredita,
Não sei se é porque o pessoal se modernizou demais, mas eu não sei se você sabe, nós temos 2 bons olheiros aqui. Nós temos alguns, Pernambuco, mas eu vou falar especificamente de 2. O Maradona e o Lorival. O Lorival foi jogador da casa, o jogador que mais vestiu a camisa do Náutico. O Maradona trabalha para vários clubes do Sul. Aí eu fiquei, de Série A, eu fiquei pensando, ou eu sou muito burro, ou os caras do Náutico muito inteligentes. Ou os dois, eu sou burro e eles são inteligentes. Mas se o Sul manda Maradona, liga para Lorival para saber de tal jogador, que vem do Barro, que vem da Várzea, que vem do interior, como é que o Náutico não tem um observador técnico? Aí eu estou te fazendo essa pergunta porque você me disse que a base está linkada a você, né? O que é que tu acha sobre o observador técnico? Em relação à figura do olheiro e do observador técnico para as No categorias futebol. de base, Sim. são muito importante. É só você ver. O Inter de Porto Alegre tem observador técnico espalhado por todo o Brasil. Para a categoria de base é muito importante. E como a base está ligada a você, porque a gente não tem? Então, na verdade, eu cheguei. Bom, primeiro eu cheguei agora Sim. aqui e o Nelson com o Luiz também estão assumindo um departamento de futebol de base agora. E eu confesso para você que tem muitos outros fatores para serem resolvidos e serem melhorados, mas nós vamos chegar nesse aí, tenho certeza. Se eu te fizer uma proposta, você aceita pensar? Pensar, eu penso sempre. Eu seria muito burro de falar para alguém que eu não aceito nem pensar. Vê bem, se eu arrumasse, você define o observador técnico, eu arrumasse o custo financeiro, você topava fazer uma experiência? Não sou eu que posso responder essa pergunta sim ou não. Posso pensar e passar para quem decide, né? Quem é que decide isso? Quem decide no Náutico? O Náutico é o presidente que decide. No departamento de futebol, Eduardo Granja, né? Se é o presidente que decide no futebol, eu tô morto, viu? Não, o presidente do Ele não Náutico sabe nem é pra onde o... vai uma bola. Não, mas Ele como presidente, como advogado, ele é o ok, responsável, ele é o mas responsável como pelo Náutico. futebol, O departamento de futebol quem responde é o Granja, né? Mas o nosso já melhorou. não. Ele foi colocado ali, foi escolhido pelo presidente. sim, Eu me reporto ao Eduardo Granja em relação ao futebol. Mas tenho certeza que o Eduardo Granja se reporta ao presidente. Sim. Não é? O presidente do Náutico. eu acho que ele é a deu figura- autonomia. É, O presidente Náutico, temos ele autonomia para tem, trabalhar, ele lógico. tem que cuidar da SAF, ele tem que cuidar da RJ, ele tem que cuidar do clube e do futebol, ele conversar com o vice dele. Agora, no profissional, a figura do observador técnico, ela realmente... Sim, é base. É base. Porque você... É assiste muito o jogo que você difícil quiser, né? você. E Hoje a achar gente um sentou- cara que Não, já e outra, passou hoje o sub-20, craque, que tava jogando uma pelada e ali. mesmo para você observar, hoje a gente sentou lá mais uma vez para observar jogadores, que a gente não terminou ainda de fazer a montagem. Ainda tem 2 peças que não estão contratadas. Dentre os 9 e 10, tem 2 que ainda não foram contratadas. Então sentou ali, eu, Marquinhos, os auxiliares, o Acosta. A gente assistiu em... Peraí. Você me disse que ainda não tinha contratado oficializado. Então você já contratou, mas não oficializou. E faltam 2. É isso. Tu já contratou então de 9, 7. Isso Mas aí. ainda a gente não sabe, a gente só Perfeito. ouve falar. Isso aí. Então quer Perfeito. dizer que eu posso dizer que o meio e o goleiro são esses mesmo. Não sei, você pode dizer o que você quiser. Eu só não vou... O cara é rápido. Mas eu tô dizendo, Sei. a gente assistiu ali 10 jogadores, Sim. 3 jogos de cada um, então são 30 jogos em 2 horas. Isso, então, pro profissional, não tem, assim, a gente vê ali, a gente faz os recortes, olha o software. Agora, na base ainda é importante, sim. Até porque você, Importante. como E você a quer gente- aproveitar na base, você e a vai gente- subir. E você continuar captando. A Não, o captação, observador técnico na minha captação cabeça. ela é feita assim, na várzea, no fundão do mundo aí do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Qual é o ideal? O ideal é... A base, ela depende muito do profissional. Ela é o departamento mais importante do clube, por motivos óbvios. É dali onde vai sair meu o ativo. dinheiro. Isso. Meu ativo. Mas ela depende, e hoje até a gente conversou sobre isso com o Nelson, né? A gente sabe que ela depende do profissional, né? A categoria de base do Náutico, ela vai jogar um campeonato brasileiro de sub-20 quando? Quando o profissional performar. Quando o profissional estiver aqui. Senão ela não joga. Então quem está atrapalhando hoje a base do Náutico de ter uma competição maior em relação a ela? O profissional. Então a gente precisa chegar na Série B, a gente precisa chegar numa Série A, e aí a gente vai ter o mundo ideal. Qual é o mundo ideal? É o Náutico ter... Eu não conheço Maradona e Lorival. Lorival. Já ouvi falar o nome, mas não os conheço. Mas ter não só eles.
ter vários deles espalhados pelo Brasil. Pro Náutico Então fazer você um vai trabalho sair, do tamanho do Náutico. você vai sair com a Entendeu? missão do seguinte, um compromisso. Você vai sugerir, ou se você concordar, você vai conversar com quem direito, que deve ser Granja, ou o próprio, acho que vai ser Eu passo Granja. pro Né? Granja, Granja passa Granja, o louco lá do Alexandre disse que arruma quem pague um observador técnico para a base. Como a base está integralizada com o profissional, o que é que tu acha? Conversa com ele e com o Nelson. Nelson, não estou passando por cima de você não, viu? Eu já falei com você, já pedi no nosso grupo de Zap. E não estou forçando a barra, só estou dizendo que a gente está disposto. Como o Edgar falou que a base também, você interage com ele, aí eu dei a sugestão. Mas fica tranquilo, hein? A decisão é sua, não tem nada a ver com decisão nenhuma do Náutico. Fico na torcida. O Edgar, me diz uma coisa. Diante desse cenário de 5 clubes lá na Série A do Nordeste, ou seja, os 5 clubes vão jogar a Copa do Nordeste. O que é que tu acha pra gente? Em relação à Copa do Nordeste, né? Competição que já era difícil, vai ficar mais difícil ainda. Mas é futebol. Se a gente estivesse falando de outro esporte, se estivesse falando de basquete, vôlei, aí eu ia te dizer que a gente não tinha chance nenhuma. Né? Normalmente no vôlei, quem gasta mais, chega. Né? Quem tem a bola ganha. Futebol é o único esporte que você não precisa ter a bola para ganhar o jogo. Isso. Não, e outra, eu comentei ali atrás, meu pai político, foi secretário de esportes, então eu já escutei isso. Olha, eu quero ter um time de vôlei aqui em São Bernardo Campeão. para chegar na final e ser campeão. Ah, custa tanto. O futebol não tem isso. O futebol, Volta Redonda acabou de subir, você falou, 500 mil. Era essa folha aí. O Atlético era menor que a do Náutico, o Volta Redonda é menor que a do Náutico, entendeu? É futebol. Então, assim, a gente tem algumas coisas à frente do esporte, por exemplo. O esporte, creio que subindo para a Série A, vai ter que reformular o seu elenco. Sim. Correto? Sim. Natural. Naturalmente, no primeiro semestre, o time do Náutico vai estar mais entrosado que o do esporte. Eu te garanto. Sim. Então, nesse aspecto, o Náutico está na frente. Tem competitividade. Entendeu? Eu acredito muito no que você... Até porque a turma fala, tem 5... Ontem ligou para mim, Sinho. Não sei se você conheceu, ele faz parte da gestão, ele toma conta da diretoria com a interface com as organizadas. Certo. E ele entende de futebol. Na verdade, ligou, eu conversei com ele, depois conversei com o Siqueira, que também já foi diretor do Náutico, da Juventude. Os dois são bem entrosados no futebol. E aí, a discussão sobre isso, né? Eu disse, primeiro, Copa do Nordeste, os 5 vão se cruzar. O Náutico vai pegar os 5. Sim. Né? Vai dividir os grupos. Vão se cruzar. Agora vai disputar dentro do grupo, que é mais justo, né? Do outro lado, assim, eu vou ter que ter vantagem que ele não tem. Então, a gente está se preparando antes, eu vou ter que ter um preparo físico melhor, para poder dar uma equilibrada. Aí camisa é camisa. Nós estamos trabalhando hoje. Exatamente. Eles estão comemorando. Eles estão comemorando, estão de férias. Isso. Cada um no seu momento. No seu momento. Então, eu acho que a Copa do Nordeste a gente dá para fazer uma competição muito boa, pelo menos chegar nas semifinais, é o que era o meu objetivo, né? Se for para a final, aí, meu amigo, pau o jogo, tanto faz, né? Tanto é que o Bahia, com o potencial que teve, quem foi campeão foi o Vitória. Campeão baiano esse ano, né? Então, sim. Em cima do Bahia, com o potencial financeiro que teve. Cai um pouco em cima do que a gente falou aqui, porque o Vitória subiu da B para A, mas manteve elenco. Depois sofreu no começo da Série A. Sim, normal, aí trocou o treinador. Eu gosto muito do treinador que era, o Léo Condé eu conheço, gosto muito. Que foi eu que contratei ele pro Vitória e trabalhei com o Carpini também, né? E o Carpini resgatou, porque eu acho que ele deu um pulo, também não tinha como negar, né? Do Juventude ele foi pro São Paulo, que aí é uma outra história, tudo, e aí ele... Talvez um salto... Mas, na boa, também se fosse comigo eu faria. Claro. Também. E foi pro Vitória, tá fazendo um bom trabalho, Vitória não cai, acho muito difícil. E o Vitória hoje tá um time muito competitivo, então ele encaixou. E aquela zaga da Vitória era nossa, não sei se tu sabe. Sim, foi eu que contratei o Camutanga e tentei levar o Wagner Leonardo no começo do primeiro semestre. Ele acabou indo para Portugal, mas depois voltou. Então, assim, a ideia era fazer a zaga do Náutico. O Náutico teve muitos jogadores que passaram por aqui e estão hoje fazendo sucesso na Série A. A gente costumo dizer sempre, a gente é uma boa casa. O Náutico acolhe bem, desenvolve bem, entendeu? Então, assim, acho que aí você vai estar muito tranquilo. É uma história nossa de clube.
né? E a torcida agrega muito nesse sentido, né? O que a torcida não aguenta mais é esperar na fila. Ou seja, sendo muito prático contigo, se tu subir, vai ser ótimo e tu vai ter. Se tu não subir, dificilmente tu vai andar mais no shopping. Vai ter Eu que. não tenho nem tempo pra andar no shopping pra falar. Mas não vai ter clima, meu amigo. Não é tempo, não. Não vai ter Então, clima. então Porque os não vai. caras já estão pela bola 7. Terceiro ano, cara, na Série Não, eu C. entendo. Vai ter que Como a subir. gente disse ali atrás, eu já fui torcedor fanático, né? Hoje É. eu sou um Tu torcia profissional. por que time? Eu torci pro São Paulo. Boa. Mas não vejo um jogo de São Paulo há muito tempo. É, A gente brinca assim, eu torço pras pessoas, né? é claro. Torço pras pessoas. Torço pro meu trabalho, óbvio. E torço pras pessoas. Né? Pô, pra quem você vai torcer? Palmeiras ou Botafogo? Não, eu vou torcer pra aquela pessoa que tá ali. É. Que tem uma Isso. história contigo, foi Que é um bom parceiro. profissional, que é um profissional decente, honesto. É isso, eu vou torcer pra pessoa. Agora, vou fazer outra pergunta para você. Você está com dificuldade de montar o time pela Série C. Eu penso um pouco diferente assim. Ó, quando o Vasco caiu, aí o cara, Alexandre, o Vasco para montar o time agora tá ferrado. Está não. Porque vê bem, o Vasco vai ser um time na Série B que está com carimbo de Série A. Então o jogador pensa o seguinte, eu vou ter um ano aqui, vou jogar no Rio de Janeiro, num clube grande e que provavelmente 90% de chance vai subir. Então eu vou garantir um emprego, vou ter vitrine e vou estar jogando. Porque até a imprensa, quando o time grande cai, a imprensa torce para os caras voltar. Fica televisionamento e fala que o time é grande, incentiva, e a torcida chega. Porque a torcida chega mais no sofrimento do que na comemoração. Então aqui, por exemplo, Santa Cruz, quando teve aí alguns anos, na Série D e voltou agora, ele teve média de 39 mil pessoas no campo. O São Paulo, quando teve, há 2 anos atrás, perto de cair, Burumbi dava 60 mil pessoas. É. Todo jogo. A Porque o torcida, cara vai no amor. A torcida do Corinthians cresceu Na dor. quando ficou Na dor. 20 anos sem ganhar. Então, exato. Então, assim, tem uns fenômenos no futebol. Então, assim, esse ano acho que a torcida vai chegar muito junto. Eu, particularmente, vou fazer um elogio no seguinte aspecto. Acho que nós estamos começando o ano. Estou falando de dezembro, novembro para dezembro, como começo de ano já, porque é começo de Claro, trabalho. é, Melhor do que foi o ano que tivemos. concordo. Porque eu acho que vão aprender com os erros. Se vai dar ou não para superar os obstáculos, aí é outra coisa. Vai dar. Mas eu estou achando você assim, nós mudamos, melhoramos do que tínhamos para sua chegada. Também como gestão, acho o Granja bem mais com condições, não vou dizer que é melhor porque eu estaria desmerecendo os outros, mas com condições de desenvolver um melhor trabalho do que estava. E o presidente, apesar de eu dizer, Becker, dizer que você não entende futebol, eu não estou mentindo. Mas isso não é obrigação sua. É obrigação de quem você traz, você está trazendo. Né? Você trouxe o Granja, agora trouxe o Edgar. Então, eu acho que o presidente também aprendeu, sentou na cadeira, tudo, já tem um ano de gestão. Então, a gente deu o desconto. Esse ano é que não tem tempo agora mais, para errar, porque o caso do Náutico, eu acho ele meio complicado, porque são 2 anos. Sim. Eu sou contra a reeleição, mas sou a favor de 3. 2 anos não tem sentido. O cara chega no primeiro, aí vou Vou entender o negócio. vou me ambientar e talvez resolver já algum. E no segundo ano, bicho, Já eu tem tenho que que pensar na deixar, próxima eu eleição. tenho que deixar um legado. É, Ou eu vou ganhar alguma coisa e vou sair, ou eu vou ganhar e vou para a próxima eleição. não tem planejamento, né? Ali. Mina. Eu E concordo. foi feito isso, porque se você olhar direitinho, o Náutico esse ano teve 5 treinadores. Uma a cada 2 meses e meio. Isso aí só Não dá, é muito Não. difícil dar certo. Não. Pode até dar, mas é muito difícil. Não, provavelmente vai dar errado. Né? 90% vai dar errado. É, pra mais. Mas vamos ver. Ô Edgar, me diz uma coisa, a gente está chegando perto do final do programa. Só mais uma colocação para você. Você saiu com a missão de tratar sobre o observador técnico. E depois você diz que eu aí encaminho para a comissão do conselho de base que tratar com a direção lá sobre isso. Mas é um anseio de grupo, inclusive nosso de WhatsApp, e a gente consegue fazer essa ajuda ao clube. Uhum.
Você vai ver um monte de gente no Náutico apaixonada pela base. A gente acredita realmente, eu acredito realmente que o futebol é base, tá? Até para me livrar de SAF. E a SAF, as empresas, os grupos que querem comprar a SAF do clube, não estão de olho no profissional, porque o profissional para ele é custo. Ele está de olho na base da estrutura do clube, para ele aí fazer dinheiro. Profissional, ele vai ter que ter custo, ele vai ter que empatar no jogador que não é dele. Ou então ele vai ter que comprar, que é mais caro do que você fazer na base. Então eu acredito muito na base. E a gente tem um histórico na base muito. Os 3 clubes têm. O Náutico eu acho um pouco melhor. Santa Cruz também teve sempre uma base bem interessante. O Sport revelou, agora foi um dos últimos que eles venderam 3, fizeram caixa, né? E foi importante. E eu também acho que você pode ganhar dinheiro com o jogador da base, como o São Paulo foi campeão brasileiro na Copa do Brasil. São Paulo foi campeão na Copa do Brasil com 5 atletas da base jogando titular. Então ele não vendeu o jogador. Mas também economizou e trouxe um prêmio de 70 milhões e 2 renda que deu mais 30. Então, fez dinheiro com a base, valeu a pena. Você é de São Paulo, não é isso? Isso. Você... A minha última colocação. Diante da dificuldade que você está tendo de alguns jogadores para a Série C, né? Que é aquela história do meio copo cheio, meio copo vazio. Não seria possível nos grandes clubes de São Paulo, que tem grandes elencos, que tem vários jogadores sub-23, que não vão jogar o sub-20 e não vão ser aproveitados no profissional. Tais como Palmeiras, tais como São Paulo eu sei que tem. O Corinthians eu não sei como é que tá. Cruzeiro tem muito atleta. Você vindo de lá não consegue captar isso? É um mercado, vamos dizer assim, que lógico que a gente olha também, né? Jogadores que estão no processo de formação ou no final do processo de formação em clubes que hoje... Que tem estrutura. Que hoje estão na Série A, clubes gigantes, vamos dizer assim. Sim. E a gente pode, sim, achar jogadores desse tipo, mas quando você vai nesses clubes, normalmente o jogador que vem emprestado para jogar uma competição no Náutico, na Série C, que é a nossa realidade, sim. Não precisa dar outro exemplo, não o nosso, né? São jogadores que não estão completamente formados também. Então a gente vai terminar o processo de formação ali, e principalmente, não é nem o processo de formação, Alexandre, é mais assim, o Palmeiras tem 2 atletas na base ali. Esse aqui, ele acredita que tá pronto, ele vai por aqui. Esse aqui, ele ainda tem dúvida, ele vai pôr no Náutico. Nós vamos tirar a dúvida dele se ele vai jogar ou não. Se ele jogar, pô, traz de volta que dá pra usar. Se ele não jogar, provavelmente vai bater no Palmeiras lá ou vai ser emprestado de novo. Então, assim, eu acho que a gente tá apostando. Não tô dizendo que não tem jogadores que podem. Lógico entendi. que tem. E a gente olhou esse mercado. Pô, a gente olhou jogadores, lista de jogadores por empréstimo de Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo. Todos os clubes gigantes aí. Atlético Paranaense, que também tem uma base muito forte. Eu confesso que a gente não achou, diante das poucas contratações que a gente vai fazer, eu julgo que 9 contratações para uma temporada é um número ok, ok. Não é grande. Não. A gente achou que... Mas também não é pequeno, mas não é grande. Não é pequeno. Mas a gente não achou, faltam 2 contratações, a gente não achou alguém que fizesse sentido a gente trazer. Mas é sim algo que a gente tem que ficar de olho. E aí, ao mesmo tempo, quando você traz esse jogador aí num processo final, às vezes a gente teve até 2 ou 3 jogadores ali que a gente, principalmente para o ataque, fala, pô, mas e o Talicinho? Sim. A prioridade é o meu. A prioridade é o meu. Vamos ver se o meu Esse dá cara certo. do Sub-23 que Ele eu teria falei... que resolver. Resolver. Isso. É mais ou menos essa aposta que a gente falou aqui. Alguns jogadores que têm um histórico de acesso, não sei o quê. Esse cara é um cara muito diferenciado. A aposta nele vai ser ele não ter jogado profissionalmente. Ele não ter jogado, mas ele tem que ser muito diferenciado. Isso. Né? Mas vai ter aquele calcanhar de Aquiles que eu te falei. Você traz um jogador desse, o torcedor tem o direito de falar, poxa, mas ele não jogou profissionalmente ainda. Isso. Sim, esse é um ponto que... Sempre vai ter um detalhe, isso eu concordo com você. Sempre vai ter um detalhe. E só uma coisa que eu queria deixar claro, o Náutico ele não vai utilizar aí 7, 8, 9, 10 jogadores da categoria de base porque a gente entende que tem que usar. Nós vamos usar porque a gente confia nos jogadores que vão estar lá. Sim. Se não tivesse nenhum... Se não tivesse atendendo o critério, não iam subir. Não, eu confio muito. Eu vi os jogadores que eu vi da base, eu gosto. O time do Thiago é bom. É bom. Eu gosto. Infelizmente, na Copa São Paulo de Juniores, ele vai desfalcado. Porque
Alguns jogadores vão ficar no profissional. Tu quer brigar comigo, né? Não sei. Tu tá errado, tá? Mas a gente não tá pensando no profissional? Tu tá errado. Não, mas não é assim. Vê bem, então vamos lá. Vamos. Agora vamos esticar. Bora. Eu briguei o ano passado porque a diretoria do Náutico, né, que não tinha determinação, o Náutico foi para um jogo. Vê bem, se a gente tá querendo que meu sub-20 jogue, que meu sub-20 apareça, que eu queira vender jogador, que eu queira negociar jogador e que eu queira que o jogador pegue cancha, eu tinha um jogo emblemático com o Flamengo. Na Copa São Paulo? Copa São Paulo. Tá. O Flamengo desfalcou o time em 8 atletas porque o louco do Tite... O louco, que é que não é um louco? Foi Aquele contra o Náutico o jogo? A profissional dele, pra mim, não Foi vai me contra o dar Náutico nada. esse jogo aí. Contra o Náutico. Ele levou pra uma pré-temporada que o Flamengo ia jogar um campeonato carioca, que ele podia recuperar a diferença, mesmo que ele perdesse no início, como ele perdeu, podia recuperar a diferença e foi pra final e ganhou. Ponto. Uhum. Aí o Flamengo tirou os caras. O que é que o Náutico fez? A mesma coisa. Não porque o Alan Hall queria os jogadores para pré-temporada. Eu digo, bem, preste atenção. Eu estou no jogo emblemático com o Flamengo, que o Náutico tem chances de ganhar. E perdemos, se eu não me engano, de 1-0, um jogo na marra. Sim. E eu também desfalcado. Ele estava com -8, o Náutico acho que estava com -4 ou 5. Certo. Que fizeram falta. Eu não entendo. Se a gente está dizendo que além de ter jogadores bons, a gente quer revelar jogador, fazer a base, gerar recursos, gerar dinheiro, tudo. Como é que na competição mais importante do Brasil eu vou segurar atleta da base tendo a Copa de São Paulo? Eu não concordo. Então, mas aí eu vou te fazer uma provocação, vamos dizer assim, Claro. um questionamento. A gente vai jogar no dia 12 de janeiro, provavelmente. A gente vai estrear no Campeonato Pernambucano. Logo depois a gente vai ter a Copa do Nordeste, Copa do Brasil em fevereiro. A gente vai ter um primeiro semestre diferente do segundo semestre de jogo só de sábado. Nós vamos ter uma pancada no primeiro semestre aí de jogos. Hoje nós vamos iniciar uma competição com 30 jogadores no elenco, sendo que desses 30, 10 são da base. Certo. Se eu pego esses 10 jogadores da base e eles vão jogar a Copa São Paulo, eu vou começar 3 competições com 20. Eu não consigo começar. Não, mas a gente você está falando Entendeu? de 10, eu estou falando de coerência. Veja bem, quando é que começa a Copa São Paulo? Dia 2, 3, 4, até 5 de janeiro. Certo. Quando é que começa o Pernambucano? 12. Dia 12. O que é que vai mudar a vida do Náutico? Tudo? Não. Não, a gente tá falando Você sobre... Você tá no pré-treinamento com todo mundo. Você acabou de me dizer. Eu preciso fazer jogos treinos, os 2, 3 jogos treinos. Sim, Porque assim, quem vai jogar a Copa São Paulo? Quem é jogador dos juniores? Vou dar um exemplo. O Talicinho. O Talicinho, hoje, ele é um jogador que pode ser o titular do Náutico no dia 12. E aí eu não vou ter ele aqui? Eu tenho que contratar outro, então. Eu te volto Entendeu? Entendi, mas eu te volto a pergunta. Ah. Vê bem, quando eu trouxe, o que eu discuti com o Alan é o seguinte, quando ele trouxe, ele não utilizou nenhum. Isso, você tá coberto então, de se razão. eu for penalizar o sub-20, Não. eu tenho que usar aqui. Quem vai estar aqui tem que ser jogador que está inserido no trabalho. No trabalho, Isso. com condição. De jogar, ser titular, entrar. Aí vai de depender resolver. dos treinos. Isso. Aí É isso aí. Nós estamos no mesmo... Não, Nós estamos então na mesma linha. Menos mal, mas mesmo assim eu não traria, não. Eu traria. É que aí a gente precisa contratar outro. A gente não consegue começar uma Não, competição. porque você não exagerou. consegue, não 10, consegue. Mas são 10. Sim, 9, 10, Não, você exagerou em eu evitar 10. Eu posso evitar 5. Eu posso evitar 3. Eu não posso Mas a gente já tá enxuto ali com 29, 30 jogadores. Não, nem chuto. É? 30. Não, não. Ó, É 26, 28. Ó, são... Mas você vai jogar quarta, sábado, terça, quinta, Mas não sábado. é do dia pra noite e agora quarta, sábado. Eu fui pegar as tabelas. A gente Não, começa light. Depois, fevereiro é que começa a engrossar o caldo. A gente precisa... assim, se a gente entende... Copa do Nordeste, qual é o primeiro jogo? O dia? Em janeiro já. Confesso que eu não sei a data, assim, não lembro da data, mas era em janeiro já. Eu acho que é no finalzinho. 22, na metade final. É. Depois do dia 15. Até porque dia 12 é Pernambucano. É o Pernambucano. Mas assim, eu concordo com você. Você não pode ter um jogador aqui pra completar treino. Não, ele vai jogar a Copa São Aí Paulo. ele mata. Não tem cabimento. E outra, que os jogadores que estiverem na Copa São Paulo vão terminar a Copa São Paulo. Espero que dia 25 de janeiro. Sim, até porque vai ter gente lá de sucesso que vai ser Isso, incorporado. Pode isso. surpreender positivamente. Isso. E em relação a fazer uma venda de jogador, eu acho que a gente só tá botando em vitrines diferentes, porque você
jogar uma Copa São Paulo, ela É melhor do que o Pernambucano. A vitrine é. Depende. Se você pegar ali, a Copa São Paulo ela só vai começar a fazer sentido numa venda de jogadores se você passar do primeiro mata-mata. Sim. Aqui você... Passar. Isso. Então passei a fase. Passou okay. a fase. Primeiro mata-mata eu sou observado. Passei o segundo. Aí você começa a ser observado. Que era do Flamengo. Isso. Mas eu, como um executivo de futebol, se eu tenho um atleta que fez um centroavante, ele fez 6 gols na Copa São Paulo e ele fez 3 no Campeonato Pernambucano. Eu vou na Copa São Paulo. Eu acho que eu vou no Pernambucano, hein? Se eu ele vou estiver na na Copa mesma São idade, Paulo. viu? Não, vou na Copa São Paulo. Se ele estiver aqui, no elenco do profissional, provavelmente ele foi titular e tem um cara mais velho do que ele no banco. Vou dar um exemplo. Os times da Copa de São Paulo são melhores que os times do interior daqui. Mas o elenco do Náutico, pra ele estar jogando ali, ele deixou alguém no banco. Ele deixou... Nós estamos falando de centroavante? Se jogou o centroavante aqui, ficou um Paulo Sérgio da vida no banco. Não, aí tu manda Paulo Sérgio embora. Não. Se o meu da base assumir a vaga dele, pode mandar ele embora. Mas a nossa intenção é que ali na frente o Paulo Sérgio, o Mezenga faça gols e o da base seja vendido. Então todo mundo tem que ajudar, ué. Bem, todo mundo tem que ajudar. Ver. Fica à vontade aí para suas considerações. Não, eu que agradeço, Alexandre, Eu vou falar com a torcida ali já, mas eu agradeço, Alexandre, pelo convite, pela conversa. Conversa não só sobre futebol, sobre tudo. Sim. É assim, cara. A gente discordou uma coisa ou outra, mas eu entendi o seu ponto de vista, você entendeu o meu. Em relação à torcida, a mesma coisa. A gente sabe que a gente vai fazer contratações que podem não agradar num primeiro momento, mas que a gente espera que no decorrer a torcida fale, poxa, ali atrás parecia que não era boa, mas era. O erro ou outro que tiver, a gente vai consertar no meio do caminho. Vai ter erro e vai ter acertos. A gente vai consertar. Mas o objetivo ele é único, é a gente conseguir o acesso, é fazer um primeiro semestre que vai ser muito difícil, mas um bom primeiro semestre, entregando resultados, e depois a gente ir atrás do acesso, que é o mais importante. E eu queria aproveitar a oportunidade de falar, e não é hipocrisia, a torcida do Náutico ela vai ser primordial na conquista do acesso. Sim. Ela precisa entender isso, ela tem o direito... quando a gente falar de uma contratação de criticar, tem o direito, como todo mundo tem. Ela tem o direito no final do jogo de não estar satisfeita com aquele jogo e vaiar, tem o direito. Mas assim, antes dos jogos, durante os jogos e até o último jogo da Série C, a gente precisa do apoio da torcida do Náutico. Ela vai ser muito importante. Quando a gente fala ali atrás, Alexandre, você falou assim, se o Náutico tivesse classificado, ele tinha subido. A gente tá falando isso por conta da torcida do Náutico. O Remo, quando falou assim, se classificar a gente sobe, foi por conta da torcida do Remo. Quando eu estive lá no Vitória, a gente falava, se classificar, sobe. Por quê? É por conta da torcida. A única diferença da primeira fase para a segunda é a força da torcida. Você sabe, mas o São Bernardo ele vai ter mais dinheiro do que o Náutico. Se cair no grupo do Náutico, no quadrangular, vai dar Náutico. Não, isso é... Vai dar Náutico. Isso então é a torcida precisa estar presente, que ela vai ser fator diferencial. Isso é desculpa de dirigente fraco. Senão o Flamengo ganhava tudo. O Flamengo fatura 1,2 bilhão e tem mais. Muita gente está sendo injusta, porque diz que o Flamengo recebe muito dinheiro do pay-per-view. Não. O Flamengo conseguiu aumentar todas as suas receitas em tudo, menos no pay-per-view. Que no pay-per-view já topou. E conseguiu faturar mais. E não ganhou tudo. Ao contrário. Ganhou uma Copa do Brasil. Sim, mas na nossa realidade faz diferença demais e a gente precisa da torcida. Então, a torcida tem que ter esse negócio de orçamento, como se o cara falou, o São Bernardo tem mais dinheiro. Você está fazendo time comparativo de orçamento. Não interessa. O cara tem empresário, eu tenho torcida. Sim. E a torcida náutica é muito fiel. Se ela vê que o time corresponde, ela vai a treino, a jogo, onde for. Isso aí você pode ficar tranquilo. E vai presenciar nós vamos vibrar junto. Vai presenciar isso. Obrigado. Obrigado você. Galera, Homem em Campo, tive o prazer de conversar com Edgar, né? E assim, confesso que estou terminando o programa mais esperançoso no trabalho, né? Tá em linha, ele ainda vai ver a questão do observador técnico, mas são convicções, mas eu estou mais satisfeito, mais tranquilo. Nós vamos ver, tem contratação, torcedor, que às vezes é um esquema tático que o jogador quer ter, é o coringa que ele tem na manga, e o cara manda trazer. Aí nós vamos ter que pagar para ver. Não tem outro caminho. A gente discorda, critica, sugere, outros que a gente gosta, a gente apoia, né? Mas aquele que a gente tiver com
com certa desconfiança, vamos dar oportunidade ao cara trabalhar. E vamos deixar. O Edgar deu a cara aqui, assumiu toda a responsabilidade, sabe do compromisso que ele tem com ele, com o clube, né? O presidente Becker sabe o compromisso que ele tem com a torcida, né? Que foi quem elegeu ele. E o Eduardo Granja, eu conheço de outros carnavais, é um cara compromissado com o trabalho dele. Desejo sorte a todos nós, né? E vamos estar na torcida. Obrigado mais uma vez, Homem em Campo. Aquele abraço. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a você. Valeu mesmo. Estou à disposição. Obrigadão.